Alô você! Quanto tempo, não? A gente tem falado bastante aí pelos canais, vários canais de internet, mas nesse aqui a gente tem falado mais da Covid, né? E a gente está gravando esse vídeo justamente para continuar falando disso, mas de uma outra perspectiva, tá bom? Não se esqueça de inscrever-se no canal, assinar a sineta, comentar esse vídeo e repassar para os amigos. Né? Por quê? Porque nós vamos falar de um tema que, se você está acompanhando o que a gente está fazendo por aí, você deve ter percebido que a gente tem uma parceria forte com o Foco Educacional. Então, vídeos do Foco Educacional, né, como esse aqui, e outros estão circulando por aí, e as lives na página do Instagram. E numa dessas lives, a última, nós falávamos sobre o mundo pós-Covid. Então foi um tema que foi muito geográfico, geopolítico, geoeconômico, melhor dizendo, né? Que a gente tentou fazer em parceria, né? O André do Foco me entrevistando, eu também estou lá. Fique ligado, é Foco, Caverna, Caverna, Foco. O que você tem que fazer agora é ficar ligado nos dois canais. A gente estava lá essa semana agora na live do Foco. Né? Vai ter as lives também no canal do Caverna no Instagram, mas por enquanto as lives estão acontecendo no canal do Foco. Você vai lá e ver. E a última a gente está gravada lá, a gente falou sobre isso aí, né? O mundo pós-Covid e a questão era essa, né? O mundo globalizado pós-Covid. O que eu queria deixar, e até tentei ali naquele bate-papo, era uma coisa de bate-papo, né? O que eu queria deixar para vocês algumas diretrizes que a gente está pensando sobre o mundo, mas não exatamente só do ponto de vista geoeconômico, da globalização como um fenômeno econômico. Eu procurei orientar ali a minha fala, e vou colocar isso aqui para vocês hoje, do ponto de vista da nossa existência mesmo, como indivíduos, né, dentro dessa realidade, dessa aldeia global, dessa, enfim, como você quiser colocar, né, dessa realidade terrível da Covid, de uma epidemia, uma pandemia, né, como há muito não se via. Importante lembrar que houve outras pandemias, né, que assolaram o mundo. Há outras epidemias espalhadas que não sei se o pessoal da saúde coloca exatamente com pandemias, mas aí tem casos como sífilis, tem um monte de coisa acontecendo aí no mundo, de doenças que estão se espalhando. E tudo isso está relacionado ao comportamento da gente em relação ao nosso corpo, nossa saúde e ao meio ambiente. Então tudo isso diz respeito não só ao pessoal da saúde, mas ao pessoal da geografia, das ciências ambientais todas. Por isso que a gente está aqui. E aí pensar nisso, né? Qual é o nosso destino como pessoas, como espécie, como sociedade, né? Nesse contexto que vai vir depois da pandemia. Ninguém aguenta mais, vamos começar por aí, né? Ninguém aguenta mais ficar em casa, essa coisa de quarentena, mas apesar de se estar quebrando a quarentena, aqui em São Paulo, por exemplo, nesse momento, nos últimos dias, né, São Paulo, Rio, cidades do interior aí, os estados, né, aqui estão afrouxando, Goiás, né, afrouxa e aumenta o número de casos, é uma coisa absurda, né, os governos agirem assim, os governantes que passaram muito tempo brigando, né, os governantes estaduais com o governo federal, e a briga era não tem que segurar, tem que fazer quarentena, não tem que soltar, não vai. De repente os governos estaduais que brigaram 3 meses contra o governo federal, batendo nessa tecla de que não podia afrouxar a quarentena, afrouxaram. No momento que está aumentando o contágio como nunca. Esse negócio da curva, do pico, não sei o que lá, achatamento. Não aconteceu nada disso, né? Que se previa antes, falava de achatar a curva lá, abril, né? E teve gente que falou que o pico foi em março. A gente já comentou sobre isso, não foi, né? O pico tem a ver com a entrada do inverno e o frio, o avanço do frio, e tem a ver com a falta de precaução. Quarentena sempre foi para 50% aqui em São Paulo. Então esse é o ponto. Mas apesar de tudo isso, apesar dessa discussão, o vírus avança, ele não está nem aí com o que a gente está discutindo. Se a gente quer ficar em casa ou não, ele está fluindo por aí e contaminando muito. Dizem os profissionais de saúde que pelo menos 3 anos para essa epidemia
baixar, ou seja, o vírus vai virar um negócio que está aí, que o organismo brasileiro já vai estar acostumado, assim como dos outros países, o ser humano vai ter já defesas, vai ter talvez vacina, outros tratamentos vão ter avançado, né? Ainda não avançou completamente, a cloroquina ainda não é uma unanimidade, há outros aí, né? Aqueles que usados para tipo AZT, acho que é, né? Tipo para antivirais do pessoal que usa, que tem tratamento de HIV. O fato é o seguinte, o mundo, as diretrizes que nós temos hoje para o que o mundo vai ser depois se baseiam no seguinte, eu quero colocar para vocês. Primeiro isso, questão de saúde, a questão da saúde tem que vir em primeiro lugar, que está demorando, o brasileiro demorou 3 meses para entender que existe a pandemia. E a partir disso tem que entender o que eu falei, vai ter desdobramentos ainda. Mesmo quando acabar o ponto mais crucial, como você vê os outros países já estão abrindo, como é que eles estão abrindo? Eu vi um bar na Holanda que os caras estão sentados num bar à beira daqueles canais que tem lá, não sei, dos diques, e o cara fica dentro de uma redoma de alumínio, de vidro, acho que é de vidro, fica um cara aqui, outro ali, um vê o outro, é tudo aberto, você vê o cara da outra mesa, pode dar um tchau, mas você não troca a mesma atmosfera com ele, certo? Então isso é uma coisa. Como é que vão ficar as relações pessoais depois disso, o contato humano, né? No momento no Brasil, o Brasil está dividido entre aqueles que têm medo disso, desse contato humano, de pegar o vírus, de morrer, e aqueles que não têm medo. Falam, se eu não morrer disso, eu morro daquilo, como sempre falou, não é só agora, né? Tá, o cantor Leonardo fez um vídeo no começo da pandemia, falou, que nem camisinha, ninguém usa. Prefiro morrer, né, gozando, e falou uma coisa horrorosa, mas é verdade. É horrível, mas é verdade. É assim que o brasileiro pensa. E uma outra parte não pensa assim. O que você acha, hein? Pois é. E a gente coloca para vocês o que eu falei ali na live como contraponto, né? Então tem toda essa questão do Brasil, do comportamento, mas tem uma questão profunda, mais profunda, que é como é que nós vamos nos colocar em relação ao mundo, à sociedade. O brasileiro não gosta de pensar nisso, mas vai ter que pensar. A Covid nos impõe isso. Né? A Covid nos impõe, muita gente está falando sobre isso, né? A ter que começar a pensar no outro. Eu uso máscara para não contaminar o outro, antes de tudo. Porque se eu já estou contaminado, eu seguro, tal, eu fico, né, preso aqui na minha respiração, fico em casa e tal, ou evito, né, qualquer contato, não põe a mão em ninguém, não põe a mão em nada. É para eu não pegar, mas é para eu não passar também. Isso impõe-se para o ser humano, que não está muito acostumado a pensar no próximo, essa necessidade. Poxa, e os outros? E se eu contaminar todo mundo? Aí contamina todo mundo, bate nos meus familiares. Eu peguei, mas fiquei bom porque eu tenho histórico de atleta, mas o outro do meu lado caiu. Essa é a primeira coisa. Nós vamos ter que começar a pensar mais coletivamente, não sei como, não estou pregando nenhuma base ideológica, estou falando que é uma realidade objetiva. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu citei foi o Eduardo Wolff, que é um filósofo aí que estava falando no Café Filosófico sobre isso e sobre outras coisas. Ele diz, a questão ambiental se tornou algo plausível, a gente tem que começar a pensar nela. Outra coisa é a crise, ela é sociológica, as desigualdades elas aparecem, né? Então não dá para ignorar mais as desigualdades sociais, tá? E ele colocou que essas desigualdades elas revelam-se algo que as sociedades carregavam, que aquelas sociedades que carregavam mais desigualdades estão menos preparadas para esse ambiente. O Brasil é um exemplo. Ele deu nome aos bois. As sociedades que conseguiram estabelecer um welfare state, um estado de bem-estar social, alguns princípios legais e jurídicos, né, morais, sociais, de que isso é algo que tem que ser perseguido, aplicado e desenvolvido para todos, essas sociedades são melhores condições de encarar a pandemia. Então aí fica uma pesquisa para você fazer sobre o que é o estado de bem-estar social. Na hora que você fizer a pesquisa, você vai ver que está ligado a governos social-democráticos, né, partidos de centro na Europa que estabeleceram isso no pós-guerra. O que o Eduardo Wolff vai argumentar é que não é só esses partidos, não. Até partidos conservadores, como o Partido Conservador Inglês, admitiu leis, medidas, políticas públicas com essa orientação. Então, ele fala que isso vem de um conceito que existe entre aqueles países, o conceito de welfare state, tá?
Então fica essa dica. Outra coisa é a gente pensar, né, que o Brasil, apesar de ter uma Constituição que é muito espelhada nos princípios que estão por trás dessa ideia do bem-estar social, do bem comum, que é justamente a tradição dos direitos humanos, da Declaração de 1948, o Brasil não conseguiu implementar. Então o Brasil não tem isso como política. Tem na lei que tem que ser desenvolvida a política pública, então é a política de Estado. O Estado brasileiro veio tentando, né, programas de reforma agrária, distribuição de renda, uma série de coisas, e que agora estão sendo revistos no atual governo, que tem um mandato, e o mandato é dado pelo povo pela eleição. Então o povo votou em alguém que propôs mexer com tudo isso. Né? Todas as questões, a questão de como ele propôs mexer com as questões de segurança, de direitos de minorias, todo o discurso que ele ainda tem como governante, ele mantém o discurso, ele é coerente com a sua campanha, coloca em xeque, no canto, em escanteio, essas políticas. Não parecem ser as políticas prioritárias. Aliás, parecem ser políticas que ele não está afim de desenvolver. Ou ele está afim de diminuir, de retirar, enfim. E aí, de retirar de circulação, e aí fica a opinião pública para avaliar isso. E, por outro lado, para avaliar, você tem que entender que a estrutura por trás da Constituição brasileira é de que essas políticas são necessárias. Né? Vem de uma ideia de bem comum que tem que ser para absolutamente todos os cidadãos, todos os humanos, todos aqueles que estão no mundo. Então você vai ampliando, né? Do cidadão, do país e para o mundo. Essa é a ideia. Né? Então, enfim, como é que a gente vai ficar no próximo período de 2021 em diante, porque 2020 já foi, né? Até as provas estão aí para dezembro, janeiro, Enem, FUVEST, Unicamp, né? Então, para o ano que vem em diante, como é que nós vamos ficar? Como é que nós vamos nos relacionar com essas questões? Porque elas vão estar aí, o governo vai estar aí, a discussão vai estar aí, e as questões não vão acabar porque está discutindo ou não, elas são reais. Né? Então eu peço que você procure ver esse cara que eu citei, o Eduardo Wolff, no Café Filosófico, faz uns 15 dias, está lá no site da TV Cultura, está aqui no YouTube, para você ver o que ele fala. Fala muitas coisas importantes que não dá tempo de a gente falar aqui a respeito desse mundo pós-Covid, para onde nós estamos indo. Reflita sobre isso, né, profundamente, essa relação com o meio ambiente, essa relação com o outro, né, com a sociedade. Como é que você vai começar, de repente, até mudar a sua maneira de ver sendo brasileiro? A gente não tem essa tradição de pensar no outro. A gente faz caridade, o Brasil faz muito caridade, mas caridade é outra coisa. Você sabe o que é. Eu dou para me sentir melhor. É uma dívida que eu tenho com os céus, né, com Deus. Enfim, cada um tem a sua crença religiosa e geralmente é essa moral religiosa que nos induz no caminho da caridade. Isso é muito bom e tal, ajuda quem está precisando. Não estou criticando isso, não. Mas é que eu estou falando de outra coisa. Consciência social, consciência de coletivo é outra coisa, né? Tá no plano aqui mais simples. É terreno, né? Um plano do terreno, um plano do mundo. E aí, para fechar, as tendências que a gente tem são terríveis, do ponto de vista econômico. Retração do PIB, da economia, já está caindo tudo, acabando emprego, as pessoas estão sendo mandadas embora, o comércio está encolhendo, um monte de coisa que existia não vai existir mais. Quando você voltar para a rua, aliás, quem está voltando para a rua hoje está vendo que tem um monte de comércio fechado, né? E existe uma demanda, um desespero por consumir. O pessoal está saindo louco para a rua hoje aqui nas cidades por causa disso, porque vai que fecha até o fim do ano, eu quero comprar aquela coisa. Tem uma coisa meio de despeito, de vingança, né? Vou fazer essa compra agora, só porque me liberaram, porque eu não sei quando eu vou poder de novo ser liberado para comprar. Né? Só que isso tudo daqui a um ano, como é que vai estar? Pensa. E a questão toda do meio ambiente. Nós tivemos um bom impacto no meio ambiente da falta de circulação de gente. Como é que vai continuar daqui para diante? Né? Se as pessoas voltarem para a rua. Lembra que eu falei? Praias mais limpas, ares mais limpos, espécies circulando livremente. O que será da natureza quando nós todos voltarmos para as ruas? Pense nisso,
Saia da Caverna, acompanhe nossas lives, nós vamos ter outra live na sequência, falando sobre isso, vai ter 2 momentos, fique ligado lá no Instagram, no canal do Caverna, fique ligado no Instagram, no canal do Foco, fique ligado aqui neste canal também, no YouTube, Saia da Caverna, bons estudos.